A cada 2 anos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal precisam definir quem serão seus respectivos presidentes, além dos membros das mesas diretoras. A disputa costuma atrair ampla atenção e cobertura da imprensa e discussões no mercado financeiro e em setores da sociedade. Mas aí você deve estar se perguntando, por que isso importa? Como que isso deve afetar a minha vida e os meus investimentos de uma forma geral? É isso que a gente vai te explicar nesse vídeo. Mas antes, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal se você estiver acompanhando pelo YouTube e seguir o Infomoney em todas as redes sociais. No Brasil, o Poder Legislativo é bicameral, ou seja, temos 2 câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que carregam muitas atribuições em comum, mas também tem diferenças que precisam ser levadas em conta. Boa parte do trabalho é compartilhado, com uma casa exercendo o papel de revisora das proposições que são aprovadas pela outra. E por proposições eu me refiro a projetos de lei ordinária, por exemplo, como o caso do Marco do Saneamento, projetos de lei complementar, medidas provisórias, propostas de emenda à Constituição, as PECs, como o caso da reforma da Previdência, projetos de decreto legislativo e por aí vai. A maior parte delas começa tramitando na Câmara, sejam elas de autoria de deputados, do Poder Executivo, do Supremo Tribunal Federal e até de cidadãos, naqueles projetos de iniciativa popular. E depois, se aprovados pela Câmara, ainda precisam ser analisados pelo Senado. A exceção fica com as proposições de autoria dos senadores, que seguem um caminho inverso. Elas começam tramitando no Senado e depois, se elas são aprovadas, elas ainda precisam ser analisadas pela Câmara dos Deputados antes de seguirem para a sanção ou veto presidencial ou, dependendo da proposição, a promulgação do Congresso Nacional. O Poder Legislativo tem a função de fiscalizar a execução, os gastos de recursos públicos e ações do Poder Executivo e também discutir, aprovar e monitorar a execução do orçamento da União. A Câmara dos Deputados seria a Casa dos Representantes do Povo. Ela tem 513 membros com mandatos de 4 anos e tem uma formação que busca respeitar a proporcionalidade da população do país, embora tenha distorções. Além de ser a casa que normalmente inicia a tramitação de boa parte das proposições, cabe a ela decidir instaurar ou não processos de impeachment contra o presidente da República, o vice-presidente e ministros de Estado, desde que se alcance a maioria de 2/3 de seus membros. Já o Senado Federal busca dar representação aos territórios, na forma dos 26 estados e o Distrito Federal. São 3 representantes para cada unidade da federação, totalizando 81 senadores com mandatos de 8 anos. Entre as atribuições, os senadores têm o dever de sabatinar e votar as indicações feitas pelo Poder Executivo para cargos de diversas autoridades, como o caso de ministros do Supremo Tribunal Federal, de membros do Banco Central e até embaixadores. Eles também julgam o presidente da República em caso de abertura de processo de impeachment por crime de responsabilidade. Também cabe ao Senado decidir sobre operações de natureza financeira da União, dos estados e dos municípios, suspender a aplicação de uma lei que for julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e também aprovar a exoneração do Procurador-Geral da República em caso de saída antes do fim do mandato. E já que estamos falando de eleições no Congresso, qual a importância dos presidentes das casas? Os comandantes da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal têm o papel de coordenar os trabalhos. Eles definem a pauta de votações no plenário e também têm que dialogar com os parlamentares e os líderes partidários. Eles ainda são responsáveis por definir quem que vai ser o relator de determinadas proposições e ainda decidir sobre a instalação ou não de comissões especiais, temporárias e as chamadas CPIs, que são as comissões parlamentares de inquérito. Caso sejam eleitos comandantes das 2 casas que sejam favoráveis a uma pauta liberal, por exemplo, é esperado que uma agenda de reformas enfrente menos dificuldades para avançar no Congresso. Mas essa não é a única variável. Isso depende dos outros 512 deputados e 80 senadores. Mas também há diferenças entre os papéis exercidos pelos presidentes das casas. Por exemplo, é o presidente da Câmara dos Deputados que assume, que substitui o presidente da República na sua ausência e quando o seu vice não está presente. Também é ele quem pode decidir dar seguimento, arquivar ou simplesmente deixar na gaveta um pedido de impeachment contra o presidente da República. Já o presidente do Senado é responsável por convocar e presidir as sessões do Congresso Nacional, que devem votar vetos presidenciais e o orçamento da União. E o controle sobre o timing é bastante relevante, já que um veto que hoje seria derrubado
pode acabar sendo mantido amanhã. É por tudo isso que muitos já diziam que esta seria a eleição mais importante para o presidente Jair Bolsonaro antes de 2022. E foi assim com outros presidentes também. A eleição de Eduardo Cunha foi decisiva para o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. As eleições para presidente da Câmara e do Senado estão marcadas para o início de fevereiro. Além deles, serão escolhidos os outros membros das mesas diretoras. Estão entre os vice-presidentes e os secretários, que têm funções internas importantes. Tanto na Câmara quanto no Senado, as votações são secretas. Na prática, isso significa um menor controle por parte dos candidatos de quem de fato irá apoiá-los no momento da votação. Além disso, os líderes partidários têm mais dificuldade de cobrar fidelidade dos membros das bancadas. Portanto, são as dissidências que muitas vezes definem o resultado das eleições, e como vimos, elas podem ser importantes para a definição da pauta futura nas casas. Se você gostou desse conteúdo, siga acompanhando as notícias de política e investimentos do Infomoney. Dê o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir o Infomoney nas redes sociais. Até a próxima!